She wakes up early every morning. Olá, eu sou Franci Carmen, ajudo mulheres a acreditarem no próprio poder. E esse é o podcast Elas Têm Poder. Em cada episódio, nós vamos trazer uma convidada especial e trazer um tema muito especial para que você vá aí descobrindo e despertando o poder que há em você. E no episódio de hoje, o nosso primeiro episódio, nós trazemos uma convidada mais que especial, Luciene Cerqueira. Ela é filósofa, ela é terapeuta integrativa e também minha amiga de infância. Então, nada melhor do que trazer uma amiga para conversar com a gente aí nesse primeiro episódio. Fica aqui conosco, garanto que você vai gostar demais dessa conversa. E aí eu queria iniciar lendo um pequeno trecho do livro Mulheres que Correm com os Lobos. E esse trecho ele fala assim: às vezes, uma palavra, uma frase, um poema ou uma história são tão bem, soa tão perfeito, que faz com que nos lembremos, pelo menos por um instante, da substância da qual somos feitas e do lugar que é o nosso verdadeiro lar. Então, o tema de hoje, que a gente vai aqui conversar, Luciene, seja bem-vinda. Obrigada. Né, para nossa estreia aqui do Elas Têm Poder. Esse tema é muito legal, porque traz para a gente, né, essa reflexão sobre por que eu ainda não encontrei o meu verdadeiro poder, por que eu não me sinto uma mulher poderosa. Muitas vezes, essa mulher ela não encontrou o seu verdadeiro lugar, né, o seu verdadeiro lar. E é por isso que eu te trouxe aqui, porque você tem uma história muito interessante, né, de uma jornada aí de descobertas e que agora sim, né, diz que encontrou o seu verdadeiro lugar. E aí eu queria começar te perguntando, né, para você, o que esse tema, né, significa e quem é a Luciene? Ai, Franci Carmen, obrigada por esse convite. Sim, estar aqui hoje é muito especial, né? Porque a nossa jornada já fala muito disso, né? Desse poder, né? E dessa plenitude que é estar aqui. Então, te agradecer, né? É ótimo. Então, quem é a Luciene? A Luciene é uma pessoa que nasceu no interior, né? Veio do interior, tem pais maravilhosos, um lar maravilhoso, uma mãe cuidadosa, um pai também. Saí cedo de casa para estudar, foi onde eu te conheci. Sim, muito interessante. Esse encontro veio até hoje, né? E a gente foi caminhando. E por que a gente tem dificuldade de encontrar o nosso lugar, né? E eu me pergunto, assim, hoje, estando aqui contigo nesse podcast, é interessante porque a gente vê todo um filme passando. E existe uma coisa que impede, às vezes, a gente de encontrar o nosso lugar. É quando a gente quer agradar muito o outro e esquece de quem a gente é. Com certeza. Né? Então, essa vontade de agradar, de atender a demanda do outro, de estar sempre assim, no sim, a gente vai esquecendo e vai se perdendo. Sim. Eu me lembro que é uma jornada mesmo, né? A gente nasce ali e a gente tem toda aquela referência dos nossos pais e escuta tudo que o pai e a mãe vai falando, a família. Ah, essa menina vai ser isso, essa menina vai ser aquilo, né? Ou então essa menina não tem capacidade para determinada coisa. E a gente vai acreditando e vai criando todas essas crenças, né? Vai fortalecendo isso. Isso muitas vezes ou nos ajuda ou nos atrapalha, né? Dependendo de como a gente recebe tudo isso. Exato. E eu acredito que eu mesma também, nessa minha jornada, eu venho me desconstruindo para me construir e para encontrar esse meu verdadeiro poder. Né? Hoje, aos 52 anos de idade, eu me sinto muito mais poderosa, muito mais feliz e realizada do que há anos atrás. Por quê? Porque eu fui em busca desse autoconhecimento, né? De entender, de não querer agradar. Né? Porque muitas vezes a gente faz coisas, como você falou, para agradar o outro. Mas me conta aí, e aí a sua jornada, como é que começou? Que eu sei que você tem várias, né? Passou por várias profissões também. Sim, essa questão que tu falou é importantíssima. As crenças que a gente acredita, né? Do que a gente ouviu. Né? Então, você é indecisa, você é insegura. Né? Então, como é que vai formando essa personalidade dessa mulher? Né? Como que a gente vai se encontrando? Que olhar a gente tem para a gente? Né? Então, isso tudo a gente vai percebendo.
E na minha jornada, eu sempre fui uma pessoa muito feliz, muito alegre. Sempre gostei de dançar, de brincar, né? Então, as minhas brincadeiras preferidas, que isso é muito importante a gente olhar, Sim. quando a gente está em busca, né? Essa mulher que está assistindo a gente, ela precisa sentir como é que ela brincava, como é que ela era. As minhas brincadeiras preferidas era desfilar, dançar. Então, já mostrava, né? É. Habilidades que hoje eu estou desenvolvendo e hoje identifico na minha jornada. Então, assim, saí cedo de casa, estudei no Colégio das Irmãs, vim para Teresina, me formei em filosofia, meu primeiro curso, né? Quando todo mundo desacreditava. Você vai fazer o quê? Sim. Você vai passar fome? E eu terminei o curso, já sendo professora de filosofia para criança. A minha turma, ela incluiu a filosofia para criança nos colégios aqui de Teresina. Aí eu tive problema de cordas vocais. Tinha 17 turmas, né? Muitas crianças, me empolgava, falava demais. Então, sem voz. Tive que sair da sala de aula. Aí, como lidar com isso? Você fica triste ou você fica alegre? Né? É. Vai fazer uma coisa totalmente diferente. E aí, eu saí da sala de aula, fui ser recepcionista em uma clínica aqui em Teresina muito conhecida. Né? Que eu não sei se a gente pode falar, mas se quiser, depois a gente fala. Sim. E foi outro desafio. Quando eu cheguei para a entrevista, o dono da empresa disse, olha, você tem um sorriso fluente. Aí a gente já cai a ficha, né? Identificou uma coisa em mim. E esse seu sorriso, você vai trabalhar com uma função que a empresa não existe ainda e você que vai implantar. Você vai ser apaga-chamas. Eu digo, uau! Então, já comecei a desenvolver outras habilidades que eu também não sabia que tinha. É. E aí é interessante esse nosso assunto, porque você trouxe isso de como era o meu lugar. E eu não encontrava ainda o meu lugar. Quando eu terminei filosofia, eu terminei, mas eu também não me encontrava. Fui para essa clínica, eu era apaga-chamas. Sim. Então, tudo quanto era de problemas, de desafios, a Luciane era chamada para resolver e eu amava fazer isso. Eu amava servir, eu amava cuidar. Eu não me cansava, eu passava o dia inteiro, subia e descia e resolvia problemas e estava tudo ok. E fui, né? Nesse período, tive empresa, né? Tive uma distribuidora. Foi empreendedora, fui né? empreendedora. O doutor Cerqueira, que me permita chamar, ele abriu esse leque, então eu tive minha empresa, voltei para a empresa dele de novo e fui sempre crescendo. Trabalhei numa empresa sua, né, como a de Scala de Caxias, numa função também totalmente inovadora, que você disse, tu vai aguentar? Sim, porque era algo mais burocrático, né? Era totalmente isolado de pessoas, que eu sempre tive essa característica muito de comunicação. E lá eu estava muito ali centrada, né, fazendo uma atividade de confiança, de dinheiro, né, o financeiro. E foi ótimo, porque eu fui me conhecendo. Né, fui vendo as questões da minha sensibilidade, né, e sempre caminhando. Mas é interessante a gente sentir os lugares que a gente passa, o que a gente sente e o que a gente vai percebendo que faz bem, né? Terminei o período lá da Discar, foi ótimo, casei. Sim. Aí veio uma Voltou, outra fase. Voltei para Teresina. E o marido, muito bom, disse, você quer estudar? Eu digo, quero. Aí vim para o segundo curso. E aí, gente, é muito importante, né, Francis Carmen, a questão do autoconhecimento. É. Porque eu já sentia em mim tristezas, eu já sentia dores, assim, faltas que eu não sabia identificar, né? É. Vamos dar um tempo aí. Então, em todo esse seu percurso, pelo que você está nos contando, é interessante, assim, que às vezes a gente vai fazendo coisas também no automático. Sim. Embora, né, as pessoas... eu me descobri, a pessoa disse que eu tinha um sorriso legal, eu estava gostando, aí eu fui para outra empresa. Mas, às vezes, a gente está muito ainda no automático. E naquela história de querer o que a sociedade, né? O que a minha família, o que não sei quem vai falar, ou o que é mais adequado eu fazer. Né? Eu dei essa quebra aqui porque a gente vai entrar na história, né, do curso aí, né, que você vai comentar agora. Como eu já lhe conheço, né, eu já sei. Então, assim, até então você estava caminhando pela vida, como muitas mulheres estão. No automático. Né, mas no automático. Fazendo o que surgia. E aí entrou uma outra fase, né? Casou, voltou para Teresina e iniciou esse curso. E o esposo perguntou, você quer voltar a estudar? E eu tinha duas opções. Podia estudar qualquer coisa, inclusive o que a minha alma, a minha essência queria, né? Que era um curso X, que daqui a pouco as pessoas vão saber. Sim. E o que eu fiz? Exatamente nesse ponto que você tocou, de atender a demanda
pai é muito importante na vida da gente, mãe é muito importante. Nessa hora você pensa o quê? Vou fazer um curso que me traga mais recursos, que me dê mais possibilidades, né? E fui para o direito. Já iniciei o curso de direito no segundo período, porque já tinha disciplinas da filosofia, Sim. né? Amiga, tu sabe, né? Terminei o curso Sim. doente. Sim. Literalmente. E ainda queria passar na OAB. E você era uma das pessoas que chegava para mim e dizia, Luciene, tu tem certeza que tu quer isso? É. Não era? Cansei de ouvir isso de você e eu insistia em dizer, não, porque vai dar certo, porque é assim, né? Uhum. E aí terminei doente. Não consegui fazer a prova da OAB, estava depressiva, fui pro fundo do poço, né? Tive pensamentos suicidas. Uhum. E aí chegou a hora de ir para onde? Psiquiatra, psicólogo, autoconhecimento. Buscar o autoconhecimento, né? E aí chegou a vez de conhecer as terapias integrativas, onde eu me senti muito bem. Quando eu tive o primeiro atendimento com Reiki, eu digo, o que é isso? Aí a pessoa disse, é uma técnica japonesa. Eu digo, e aí, como que a vida acontece? Eu saí desse atendimento, a pessoa disse que já ia ter um curso, eu fui procurar a instrutora tinha um propósito de fazer 10 turmas gratuitas, do primeiro nível do curso eu já ganhei de presente. E aí, gente, incrível, começou a minha cura, começou o meu bem-estar. E eu fui cada vez mais me trabalhando, olhando para mim, entendendo minhas dores, né? Entendendo por que é isso, por que é aquilo. E foi acontecendo. Então, hoje eu já identifico outras possibilidades que você, né, pode trazer. Você é uma pessoa de visão, assim, incrível, que quando experimenta o que você acredita... Vou lá e faço. O negócio é fazer, né? E apoia, né? Então, eu trabalhando com terapias, com o Reiki, inicialmente, a gente já fez um trabalho inusitado que aqui Teresina tem, né? Que é as terapias integrativas nas empresas. E a gente trabalha a pessoa no individual, ambiente, lá no ambiente corporativo, mas na sua particularidade, Sim. né? Onde ninguém olha, a gente vai lá e olha. Onde ninguém cuida, a gente vai lá e cuida. Então, depois que eu me vi com toda essa jornada que a gente resumiu aqui, Sim. e é incrível a gente falar das características da pessoa, para que você que está assistindo a Nosso bate-papo aqui, né? ele perceba quais são as suas características, o que você se identifica. Por quê? Sim. Porque eu sempre fui espalhafatosa, eu sempre fui de falar, de brincar. Sorrir. E na minha família isso incomodava. Né? Meus irmãos sabem. Meu irmão, ele é um amor, eu me dou muito bem com ele, mas ele se incomoda com o meu jeito de ser. Sim. E hoje eu sei. Hoje eu sei onde eu fico, que eu posso gritar, brincar, pular, onde eu preciso me conter. Né? E muitas vezes você hoje, como você já foi buscar esse autoconhecimento, que é o que a gente está pretendendo aqui passar, né, para as mulheres que vão nos acompanhar semanalmente, né? Esse é o primeiro episódio, mas toda semana a gente vai ter aqui uma convidada especial. É exatamente isso, para que a gente entenda que mesmo que A ou B se incomode com o nosso jeito de ser, com as nossas escolhas, quando a gente entende que aquilo é a nossa essência, que aquilo é o que traz sentido para a nossa vida, isso já não nos incomoda. Exatamente. Entendeu? Porque, às vezes, antigamente eu também era muito assim de... Às vezes eu tinha vontade de fazer uma coisa, mas eu ficava pensando, não, mas o que vão dizer? Mas o que não sei o quê? E aí você não vive. E a vida, ela é muito breve, né? A pandemia mesmo veio trazer isso, mais essa mensagem pra gente. E cada vez mais eu vou me conscientizando, né? Quando... Assim, cada ano que passa, cada aniversário que eu faço, cada dia, na realidade, eu busco realmente fazer daquele dia um dia especial. Eu olhar para aquele dia, o que hoje eu posso fazer de diferente, o que eu posso aprender. Sabe, é alguma coisa, é uma pequena coisa, é um aplicativo que eu não sabia usar, que eu aprendi a usar hoje, né? É uma conversa que eu tive com uma pessoa na rua, sei lá, e que ali eu tirei um aprendizado. Porque a gente precisa viver o hoje, né? Andar de bicicleta, como eu comecei a andar agora há pouco tempo, e amo andar de bicicleta, andar sem as mãos, né? No dia que eu comecei a andar sem as mãos, meu Deus, eu fiz uma festa, cheguei lá em casa contando para todo mundo, filmei. Por quê? Porque a gente tem um tempo limitado aqui na Terra. Né? Essa nossa vida, eu como Franci Carmen, nesse corpo e tal, é só dessa vez. Né? Eu acredito em outras vidas e tal, mas com essa personalidade vai ser só agora.
Então, eu tenho que fazer valer a pena. Eu tenho que fazer realmente, assim, entender qual é o meu poder interior. E quando a gente sabe, a parte da comunicação, por exemplo, eu sempre gostei de conversar, de ler, de dar dicas de livro, de dar conselho para as amigas, né? Com relacionamento, com tudo. Então, o que eu fiz? Eu aproveitei os recursos que hoje o mundo traz para a gente, a internet, né, o Instagram, que eu criei, né, em 2016, o Instagram, para falar de liderança feminina, porque eu acredito muito, porque eu sei que isso também é um poder que eu tenho, por onde eu ando, as pessoas me querem lá, não, tu vai ficar aqui nessa coordenação, né, tu vai ficar aqui dentro das nossas empresas. Então, a gente precisa viver todos esses talentos, né, esses dons que Deus nos dá, é para a gente colocar no mundo. E é isso que a gente está fazendo aqui agora, nesse podcast. Esse podcast, a intenção aqui é trazer mulheres reais, com suas histórias de vida, trazer temas que sejam significativos para a nossa vida, para mim, para você, para quem está ouvindo, para que a gente, juntas, a gente vá evoluindo. Eu acredito muito na força do feminino. Muito. E eu, dentro da minha vida mesmo particular, pessoal, quem me conhece sabe o tanto que eu gosto de apoiar mulheres, o tanto que eu luto pela independência feminina, né? E que eu acredito. E eu digo sempre, eu não sou contra os homens, mas eu sou a favor desse fortalecimento do poder feminino, que durante toda a história da humanidade, a gente vê que a mulher é com muito sofrimento, é com muita luta, é com muita batalha, que ela vem conquistando o seu lugar e que ainda tem muita coisa para conquistar. Então, por isso, a gente está aqui nesse bate-papo e entendendo que existem várias formas de poder. Eu tenho o meu jeito de ser, você tem o seu jeito de ser, o seu irmão lá tem o jeito de ser dele, e cada um tem um superpoder aí, né, que pode colocar no mundo. E o mais interessante desse olhar que a gente está aqui, né, ajustando, né, esse auto-olhar, né, como que eu me vejo, como eu interajo com a minha família, com meus amigos, com meu marido, né, com todos ao redor, é reconhecer que você faz o seu melhor. Com a consciência que você tem, você faz o seu melhor naquela época, né? Isso. E aí é muito importante a gente aceitar a nossa jornada, fazer as pazes, né? Se perdoar, porque muitas vezes a gente fica presa num determinado período da nossa vida porque a gente não conseguiu se perdoar. Eu lembro que uma das grandes dificuldades que eu tive foi enviar perdão para mim mesma. Porque a gente se culpa, né? Porque fez as famílias sofrer, porque não atendeu isso. E aí, assim, a mulher, naturalmente, a gente foi criada, né? As nossas avós, mães, elas são muito aquela coisa do servir. E a gente serve e esquece da gente. Né? Exatamente. Então, quando a gente esquece de se priorizar, de olhar para si, de saber quem você é, Francisca, é incrível que a gente, quando encontra com pessoas e atendendo, né? Você também é uma pessoa que ouve muitas, atende mulheres também. A gente vê o quanto que as pessoas não sabem, algumas, claro, o que é delas. Porque ela sabe o que o marido gosta, o que o filho gosta, o que a mãe gosta, o que o pai gosta. Mas o que você gosta? Isso. E acredita que eu me peguei há anos atrás, hoje não, com um certo sentimento de culpa que às vezes as mães têm. De se sentirem egoístas porque não querem fazer determinada coisa naquela hora que o filho pediu. E aí o autoconhecimento me ajudou muito. Às vezes, eu sou a filha mais velha, né, de uma família de 5 irmãos. Então, eu carregava a minha família inteirinha nas costas. Não porque elas me pediam, mas porque eu achava que aquilo era uma responsabilidade minha. E quando eu não fazia algo por alguém, porque eu estava cansada ou porque eu não podia naquele dia, eu ficava me culpando. Então, o autoconhecimento, que muita gente fala e que às vezes as pessoas acham, isso é conversa fiada, na realidade é isso que traz para a gente essa cura que você está falando, esse auto-perdão. Então, lá atrás, eu fazia porque eu achava que o certo era aquilo. Hoje eu já não faço. Né? Por quê? Porque eu vou fazer na hora que eu consiga fazer, na hora que fizer sentido para mim. E quando eu não puder fazer, eu não vou mais ficar me culpando. Porque eu me dou o direito de descansar. Né? Eu me dou o direito de não ir para determinado lugar só para agradar uma pessoa. Então, a gente tem que se permitir, né? Se dar esses direitos. Não é Eu isso? acho que esse é um dos maiores poderes que a gente está compartilhando agora, né? Da nossa jornada, que a gente aprende, né? Cada hora. Então, tudo que a gente faz, tudo que a gente viveu, né? Hoje você dizendo que você para descansar. Sim, que eu não me permitia, né?
Então, assim, Eu achava bonito dizer que toda hora eu estava fazendo uma coisa, né? E a gente aprende isso, a sociedade ensina isso, né? a mulher não pode parar, É. porque senão ela é preguiçosa. Isso. Então, que julgamento você adquiriu, que você acredita que você está sendo para você romper isso, né? Como é que está a sua mente? E, de novo, como é que está o seu olhar para a sua vida? Porque a gente precisa realmente cuidar disso, né? De fazer um diferente, de cuidar do próximo passo. E aí vai crescendo, né? E a gente vai se soltando. E é interessante que nessa brincadeira de fazer o novo, você vai conhecendo e se percebendo que tudo que você viveu é um aprendizado lindo. Valeu, né? É pra gente o quê? Pra mim, na minha jornada. Tudo que a Luciene viveu, a Luciene precisava aprender a se amar, Sim. né? E quando a gente não se ama, como é que eu vou amar o outro em plenitude? Como é que eu vou estar em estado de presença? Né? E aí é uma coisa que eu queria falar, que por isso que deu um pouquinho aqui de branco, é as doenças, Franz Carmen. E a gente tem isso também no nosso corpo mapeado, né? Muitas mulheres precisam identificar que as emoções, quando não são trabalhadas, não são colocadas para fora, elas ficam no nosso corpo. E aí vem doenças aí autoimunes, né? Uma fibromialgia, uma depressão, Sim. as dores físicas, a rigidez muscular, né? Eu tinha muito o peso rigidez. que a gente carrega nas costas, né? O que você carrega? O que é seu? O que é do outro? Você sabe soltar? Você se permite desapegar? E a outra coisa que faz a gente adoecer e não reconhecer o nosso poder é o apego. Sim. Você está muito apegada a quê? Você consegue liberar? Às vezes até um jeito de funcionar na vida, né? A gente se apega àquele jeito de funcionar. Porque é uma zona de conforto, né? A gente está acostumado, é seguro. Então, assim, você é muito controladora. Será que esse controle, o que ele te traz? Ele te traz um desconforto, ele te dá uma segurança. Mas e quando você abre um pouco? Quando você confia um pouco mais nos outros? Sim. Será que não pode ser mais leve? Verdade. Outra coisa que é interessante para a mulher ter poder é saber pedir ajuda. Né? A gente percebe que a gente quer ser a mulher forte. Eu dou conta. O tempo todo, né? Só eu faço do meu jeito. Eu que quero fazer assim e tal. Gente, vamos pedir ajuda. Uma rede de apoio é muito importante. É importantíssimo. Eu até estava falando agora há pouco, né, com você. Por exemplo, a Graça, que é a pessoa que trabalha na minha casa há anos. Ela é uma maravilhosa rede de apoio para mim, né? E, enfim, irmãs, mãe, colegas, amigas. Então, a gente precisa realmente se apoiar. Né? A mulher forte e poderosa não significa que ela não possa pedir ajuda, como você está falando, né? Uma hora não esteja ali cansada, ou triste, ou chorando, enfim. O que não dá, né, no meu ponto de vista, lógico, o que eu acho que não é legal, é a gente ficar naquela posição de vítima, naquele lugar de coitadinha. Sim. Não, vai ter o dia que a gente vai estar mais triste e tal, mas depois a gente, conversa com a gente mesmo, pronto, tá bom, já chorou, agora enxugar lágrimas e vamos cuidar na vida. Né? Então, assim, é o movimento e é esse vai para dentro mesmo, entendendo quem a gente é, cada vez mais, né? E isso, sistemicamente, a gente tem muitas ferramentas para fazer. Porque basta você olhar para a sua árvore genealógica, né? Por exemplo, seus avós paternos, o que eles faziam? O que você aprendeu com eles? Seus avós maternos, o que eles faziam? Quais são as habilidades, até os defeitos, né? Porque a gente tem acostumado a julgar muito. As crenças que eles tinham, né? que eles tinham. Então, é muito importante também esse julgar. A gente não vai deixar de julgar. Mas será que eu estou presa demais a julgamento? Todo tempo sendo julgada? Então, pega essas ferramentas que você tem da sua árvore genealógica. Olha o que seu pai te ensinou, o que sua mãe te ensinou, seus avós. Aplica isso na tua vida. Às vezes, você está parado insistindo numa carreira que você pode prosperar muito mais em outra. Sim. Então, aplica essas habilidades, coloca isso no teu favor. Não negue a sua essência, desperte em você o seu melhor, acredite em você. Porque isso aí vai fazer com que a vida seja leve. E que você seja mais feliz, né? Que você não se canse, porque quando a gente faz o que a gente gosta, né? É brincadeira. Eu digo pra ti que ser terapeuta pra mim é o melhor. Eu só não sei ser muito empreendedora, mas tu me ensina, né? Quando eu tô, por exemplo, conversando com um grupo de mulheres, dando algum curso, alguma palestra, né, sobre liderança feminina ou empreendedorismo feminino, aquilo ali pra mim é uma diversão. E nesse momento eu até me lembro muito, é uma mulher que ela é muito forte na minha mente e que nem tá mais aqui nesse plano, que é a Hebe. Ah, sim. A Hebe,
ela passa isso pra gente, essa luz, essa leveza. Eu Sim. me lembro que ela dizia, meu Deus, e ainda me pagam pra isso, E né? Quando ela estava lá. autenticidade, né? Autêntica, ela sorria, ela falava alto, ela gostava de muito brilho, muita joia. Então, assim, é a gente, como eu falei anteriormente, fazer valer a pena essa vida que a gente tem. Já pensou a gente passar por essa vida e a gente não ser quem a gente é de verdade? Exato. A gente não gostar, sabe? Ah, eu gosto de dançar. Não, mas eu não vou dançar. Porque meu marido não Porque dança. meu marido não gosta, ou então porque mulher, não sei o quê, na posição que eu tenho, não pode dançar. Não, a gente pode tudo. Desde que a gente, lógico, tenha bom senso, Sim. cada hora tem uma hora. Mas eu acredito muito nisso. Na questão de ser flexível, né? Sim. Eu mesma, toda a minha trajetória, hoje eu me sinto uma mulher muito mais flexível, muito mais cabeça aberta. E os filhos ajudam muito isso, né? Então, eu tenho 3 filhos, então os filhos, cada um é de um jeito, e ali é um exercício de flexibilidade, né? Pra gente aprender, pra gente desconstruir algumas coisas, crenças que a gente tinha com relação a tudo na vida. Então, a evolução, a vida é movimento e evolução. E Então, o- a gente precisa, né, se permitir. E o que você trouxe é um mapa. O que você acabou de dizer é um mapa. Se as pessoas perceberem que a gente, lembrando de quem a gente é, não abrindo mão dos nossos sonhos, né? Porque o que você Sim. fez? Você criou seus filhos, deixou eles livres, Sim. e você está acreditando e implantando seus sonhos. Sim, e ao mesmo tempo que eu criava eles, eu ia construindo os meus sonhos, né? Isso. Eu ia estudando, viajando, Isso. inventando história. Todo ano eu invento uma coisa nova. Então, é isso. A gente veio pra cá pra isso. É usufruir. Aí a gente tem que fazer com que as mulheres lembrem que trabalhar, criar, se dedicar, honrar, tudo isso faz parte. Mas se permitir usufruir da vida. Sim. Né? A gente é merecedora disso. Sim. Né? E aí, e viver mesmo. O que te faz feliz? Eu amo dançar. Eu também amo Descobri um dançar. personal que a gente dança, o marido foi junto, e eles vão junto, então é muito bom. Né? Então, estar em estado de presença, isso é muito importante também para a gente ativar o nosso poder. Porque sair do passado, deixa o passado no lugar que ele está. Ele tem um bom lugar. Sim. Também não fica no futuro, naquela ansiedade de e amanhã como vai ser? Gente, respira. Viva Fica hoje, aqui. Vamos fazer valer a pena hoje? Sim. A gente tem esse momento aqui? Sim. Vamos agradecer, né? Tem aquela palavra japonesa que eu te disse, né? Ichigo-ichie, né? Que é a arte de apreciar os momentos aqui. Então, Sim. tudo aqui foi preparado com muito carinho, tudo foi muito, né, pensado. Você pensou nesse projeto e aproveitar esse projeto, degustar disso agora com toda essa leveza, com todo esse amor, para que a vida valha a pena. E a gente possa ativar, né, nas Com pessoas certeza. o seu melhor, o seu poder. Né? E o que a gente vê também, e essa é a proposta também aqui do podcast, é trazer para as mulheres essa reflexão de o que é uma mulher poderosa. Porque Sim. hoje, né, com toda essa questão de mídia social, o que muitas vezes a gente vê é uma imagem estereotipada da mulher poderosa. Sim. Então, qual é a imagem estereotipada que essa mídia, na grande maioria, mostra? É aquela mulher toda que desce de um carro importado, com muita maquiagem, com muita joia, com muito, né? O poder é vendido dessa forma. Do ter. E o que eu quero trazer a proposta aqui é que o poder é esse que a gente está falando. Se entender quem a gente é, fazer o que a gente gosta, contribuir com o mundo, né? Porque a gente vem para cá com nossos dons e talentos, é para contribuir. Sim. Então, quando eu vejo que quando uma mulher me manda um direct, ou me manda, sei lá, uma mensagem pro WhatsApp, ou até fala comigo pessoalmente, olha, você me inspirou naquele dia que você falou aquilo. Quando você bota um vídeo fazendo academia, eu fico com coragem de ir para academia também. Então, é a gente viver, como você falou, com presença, né? Tudo que nós fazemos é preciso que tenha um propósito. Então, a gente está aqui as duas agora hoje, no primeiro episódio desse podcast. Por que a gente está aqui? É para a gente ficar bonita aqui na tela? A gente gosta de ser bonita? Gosta de ser bonita. A gente gosta de se arrumar? Gosta. Mas o propósito maior é ser contribuição para outras mulheres que vão assistir aqui no ao vivo, que vão assistir depois, que vão passar para uma amiga, para uma mãe, seja para quem for. Então, é viver, né, para mim, o verdadeiro poder, viver em plenitude, é isso, é a gente estar cada vez mais entendendo quem a gente é. Porque quando a gente descobre isso,
parece que uma força maior nasce ali, né? E tudo que você faz vai fluindo. Vai fluindo, vai fluindo. Aí não fluiu, pois vamos ver aqui o que aconteceu. A gente não chora mais, não se desespera. De frustração. Porque eu falo isso porque eu era assim. Eu era muito perfeccionista, no sentido de me cobrar demais. Sim. Então, eu me lembro que a minha primeira nota baixa, quando eu tirei, que foi um 5, se eu não me engano, eu vim chorando do colégio até em casa. Parecia que uma pessoa tinha morrido. E ninguém entendia o que era aquilo. E eu chorando, chorando, chorando. Então, por quê? Porque ali eu tinha uma mentalidade muito fixa, eu era muito rígida comigo mesma e eu não me permitia errar. E aí a vida era mais pesada. Sim. Porque quando a gente não se permite errar, nem a criatividade chega. Porque com a criança tem muita criatividade? Porque ela não se cobra, ela não está toda hora querendo saber se ela está perfeita, se aquilo está muito correto. Ela vai lá fazendo o que dá vontade dela fazer. Então, isso nós mulheres, precisamos resgatar. Né, essa criança interior. E aí eu queria até que você falasse um pouquinho para a gente sobre isso. A criança interior, né? E é interessante, perfeito isso, porque é importante a gente saber que ferida que eu trago da minha infância. Quem eu fui na minha infância, o que aconteceu na minha infância. E a gente precisa perceber que, muitas vezes, adultecer é um desafio. E você precisa perceber quem que está no comando da sua vida. É você, adulta? É a sua criança? Ou é a sua essência? É o seu ego? Né? Então, assim, a criança ela não trabalha. A criança não junta dinheiro. A criança é espontânea. A criança vive, né? A criança vive, né? Então, eu vivo esse momento do ter, do querer, do satisfação imediata, né? Por quê? O que eu vivi? O que não me foi dado? Né? Como é que está essa minha criança? Mas, ao mesmo tempo, eu tenho consciência do meu ser, da minha essência, quem eu realmente sou. Eu estou colocando isso realmente à disposição? Eu me conecto com a minha essência ou não? Não. É a minha criança que está dominando tudo. Então, eu não paro, eu brigo, eu esperneio, eu sou exagerada e tal. Identifica isso. É a sua criança que está tomando de conta da sua vida? Vamos cuidar dela. Você precisa fazer as pazes com essa criança. Você precisa acolher. Você precisa lembrar ela que você cresceu. Você precisa mostrar para ela tudo que você conquistou. Porque a criança está lá. Traumatizada, se ela sofreu algum abuso ou não, se ela foi abandonada e ela tem dificuldade de se relacionar com as pessoas. Qual a decepção, né, que você viveu? Então, vamos voltar para cá. Então, essa parte de fazer as pazes, de integrar a sua criança com a sua mulher, vai te trazer para um lugar de fortalecimento. Porque quanto a criança ativada e curada, sem dor, você vai ser espontânea, você vai ser criativa, você vai brincar mais, você não vai se cobrar tanto. Sim. Mas a tua criança está em equilíbrio, ela não está em desequilíbrio. Então, sim, trazer isso é uma jornada que o autoconhecimento vai te trazer, a terapia vai te trazer, né? E aí, voltando só um pouquinho, é engraçado quando eu estou aqui contigo, a gente precisa lembrar do espelho que a gente é. E do que não tem separatividade. Eu reflito em você o que você reflete em mim. E como que a gente convive com isso? Nós duas somos exemplos de uma amizade verdadeira, sim, que não tem competição, que não tem ciúmes. Que uma torce pelo sucesso da outra. Pela outra, né? E a gente cresce com isso. A gente nunca anda investigando, nem dando pitaco. Você faz a sua vida, eu faço a minha, a gente apoia, né, uma a outra. E eu sou grata demais por todos os apoios, por todas as... Mesmo quando a gente não combina muito em algumas coisas, né? Mas a gente respeita, né? E isso é muito importante, porque a gente não está desconectado. Verdade. As pessoas precisam entender que a gente é reflexo um do outro. Tá tudo aqui é teia, né? A gente é imagem e semelhança de Deus. E aí, como que eu me vejo em ti? E como que você se vê em mim? E aí a gente cresce com isso. Então, a gente precisa olhar para a mulher que inspira a gente, não com inveja, mas com admiração e sabendo que, se ela te encanta, você pode, sim, ser do seu jeito. Né? E o poder é ser e não só ter. Com o certeza. Ter, ele faz parte. O ter é um coroamento, é um merecimento. Mas a tua essência tem muito de poder. E aí, resgata. Resgata a tua criança, resgata a tua adolescente, resgata a tua adulta. Se aceita, mulher madura, né? Isso. 50 mais, né, querida? Minha filha, as 50 mais estão com tudo agora, né? 5.1 e a gente vivendo nosso melhor, né?
isso que você falou, enquanto você estava falando, eu estava aqui me lembrando, né? E, enfim, exatamente dessa questão do apoio, né? Que a gente tem que se dar mutuamente, todas as mulheres. Como você falou, não olhar com inveja, mas olhar com admiração. E entendendo, né? Por exemplo, existe agora uma onda das 50 mais e tal. E é muito legal, porque assim, independente se você é uma 50 mais que você quer tá toda malhada, toda arrumada, com cabelo pintado, ou se você é uma 50 mais que quer ficar de cabelo branco, que tá, né, mais gordinha, mas que não tá nem aí, que usa um top, que vai, né, que se acha o máximo, e tá tudo bem. Então, assim, é essa liberdade. Sair do padrão. Exatamente. E o poder, como você falou, é o ser. Muitas vezes a gente vê mulheres belíssimas esteticamente, nada fora do lugar, e mulheres sem luz. Né? Por quê? Porque exatamente muitas delas não foram buscar encontrar essa sua essência, né? Essa sua centelha divina. Né? Porque se nós viemos de uma fonte maior, independente da religião, né? De qualquer uma, mas a gente vem de algo maior. Algo maior nos criou. E a gente tem um pedacinho dessa energia divina. Então, é isso que faz brilhar, é isso que encanta as pessoas, né? É isso que faz a gente realmente andar pelo mundo com mais clareza do que a gente quer, com mais presença e com mais realização. E sem ser romântica demais, porque eu tenho esse romantismo em mim, mas sem ser romântico demais, vai me avisando aí do tempo, né? Tá. Nosso primeiro episódio, a gente pode tudo. Mas sem ser romântica demais, a gente precisa entender que o que a gente flui, né? O que eu sinto? Transborda, né? O que eu sinto? Eu sinto bem-estar, eu acredito na vida melhor, a minha vida vai ser melhor. Sim. Se eu me introspecto, se eu vejo tudo fechado, se eu vejo tudo preto... Se eu critico muito, não é? Tudo vai ser daquele jeito. Então, a gente precisa olhar muito para esse padrão. De novo, conexão. Como é que está o teu olhar? Você se conecta com o outro. E aí você falou na nossa conversa sobre a pandemia, é importante o que a pandemia trouxe. Ela fechou o quê? Nossa boca. Né? Quando a gente fecha a boca, é para a gente fazer o quê? Olhar mais e ouvir mais. Então, como que está a conexão sua com as pessoas da sua casa? Você tem se conectado? Né? Você tem olhado? E quando você passa, você se coloca realmente disponível para aprender e para ensinar? Você falou isso aqui hoje, né? A gente aprende com todo mundo. Então, quando você vê uma pessoa que ganha um salário mínimo, que desse salário mínimo, ela junta dinheiro e ela contribui com presentes, com cestas, né? E faz a diferença ali no silêncio dela. Será que essa pessoa não tem poder? Demais. E ensina muito a gente, né? Inspira demais a gente. Eu aprendo muito com cada mulher, né? Eu sou voluntária também, da Rede Feminina de Combate ao Câncer, enfim. E é incrível a força que cada mulher traz dentro de si, mas que às vezes não sabe. Anda no automático, como a gente falou, né? Não percebe realmente que ela tem aquela força. Ou acredita no que os outros dizem sobre ela. E aí vai, vamos dizer assim, deixando essa chama apagar. Né? Porque falta brilho, né? Como é que é o brilho? Como é que é essa empatia? Eu estava atendendo uma pessoa, uma mulher, que ela disse que não chama a atenção de ninguém. Eu digo, mas como que você se conecta com você mesmo? Como é que está o seu olhar para você mesmo? Então, se eu não me vejo, se eu olho para o espelho e eu não me reconheço, como que eu vou chamar a atenção de alguém? Não chamo. Né? Então, eu preciso me reconhecer. E aí, faça uma lista. Quais são as suas habilidades? Quais são os seus desafios? Porque a gente não precisa dizer que é defeito. Mas quais são as possibilidades de melhoria? Pontos de melhoria, né? E aí, eu lembro que você dizia assim, mulher, tu é muito chorona. Tu lembra? Dizia. Esse era um ponto meu, que tudo, uma folha caía, eu estava chorando. Que eu via como fraqueza. Como fraqueza. Né? Hoje em dia eu já entendo que não é fraqueza. E aí eu entendi também uma vez que uma pessoa chegou e disse para mim, você sabia que chorar é para os fortes? Aí eu, que novidade é essa? Como assim? Ele disse, olha, só quem chora é quem tem coragem de expor seus sentimentos para o outro. Né? Então eu digo, então isso é forte. E aí a gente se apropria disso. E eu fui aprendendo também
a administrar essas emoções. Sim. Hoje eu monitoro TPM, né? Importante, né? Que isso é um assunto de mulher. Sim. Que a gente precisa dizer que TPM é tempo para mim. Olha que chique, eu não sabia dessa. Tempo- Né? Tempo para mim, muito bem. Por quê? É nessa hora que a gente vê todas as nossas irritações. A gente se irrita com tudo, né? A gente se desestabiliza. Por quê? Porque você não olha para você. Aí na hora que seus hormônios caem, que você fica mais introspectiva, qual é a emoção que faz a gente parar? Não é a tristeza? É a tristeza. Aquele filme Divertidamente é Sim, ótimo pra gente lembrei ver a agora central do daquele controle, filme. né? É. Então, assista o filme Divertidamente. Veja como que você é manipulado pelas suas emoções. Mas é na tristeza que a gente reflete, né? E a gente cresce. Quer dizer, tudo é importante. É. Se a gente olhar para aquele momento, não, eu tô triste, pois deixa eu me escutar aqui, deixa eu perceber, né? Qual a sua necessidade? O que você não está dando Conta. O que você não está olhando? Qual a sua necessidade que não está sendo atendida? Eu fico com raiva de fulano, de cicrano, de aquela situação. Então, olha para si. O que essa raiva te traz de informação, né? E aí, acolhe, cuida, respira, faz o diferente. Porque também não adianta a gente clamar para si de novo aquilo e não fazer um diferente. Então, Exatamente. faz um pouquinho, muda a sua rotina, né? Então, foca, se compromete com você, seja fiel a você, né? Não desista de você. Ter um compromisso consigo mesma, né? É. Eu digo muito assim, que a gente precisa ser a nossa melhor amiga. Isso. Pra nossa melhor amiga, o que a gente faz? A gente dá uma força. Ou então, quando tem que dar uma bronca, né? E aí, olha, mulher, tudo não tá legal nisso aqui, não. Bora lá, faz diferente. E aí, a gente fica, às vezes, de mimimi, não sei o quê. Ou então, não tô feliz com determinada situação, mas eu não tomo nenhuma atitude para mudar. Né? Porque não tem como. Eu sempre digo também, tem 3 verbos que a gente virou um slogan até das nossas empresas, que é sonhar, acreditar, realizar. Perfeito. Não é? Então, esses 3 verbos vivem na minha mente direto, assim, tudo que eu quero, eu digo sonhar. Primeiro a gente sonha, aí a gente acredita que é capaz e a gente age para realizar, né? Então, a vida é isso. E tem pessoas que passam uma vida inteira só naquela coisa do reclamar, como você falou, ou então, eu estou insatisfeita comigo mesma, sei lá, com o meu relacionamento, com o meu trabalho, até com a minha aparência. Tá, e o que é que eu posso fazer? Quais são os recursos que eu tenho agora ou que eu posso ir buscar? Quem eu posso pedir ajuda? Né? Por exemplo, estou depressiva, não estou legal, ou estou muito ansiosa. Existem pessoas que podem me ajudar? Né? Um psicólogo, um terapeuta integrativo como você? Sei lá, alguma coisa que eu possa ir buscar? É um floral, né? Enfim. Então, a gente precisa agir. A vida é movimento. E aí, agora vem na minha mente, que eu sou muito visual, a coisa da bicicleta, né? Que eu gosto muito. Então, na bicicleta, se a gente parar de pedalar, a gente cai. A vida é a mesma coisa. A gente precisa estar sempre em movimento. Mas é um movimento consciente. Isso. Não é aquele movimento que a gente começou a nossa conversa no automático, né? É um movimento consciente. Até na hora que a gente para refletir na vida, né, para pensar sobre alguma situação, como você falou agora da tristeza, ali também é um movimento. É um movimento de parar, né, e de refletir, de ir para dentro. Então, isso é o que faz a gente cada vez mais ir acendendo essa chama interna que a gente tem, desse poder interior que todas nós temos, né? Não existe nenhuma mulher que não tenha poder. Ela muitas vezes só não sabe que ela não sabe acessar esse poder, não é? Uma outra coisa que eu acho muito importante nessa jornada de poder, de saber o seu lugar, de valorizar o seu lugar, de se encontrar, é agradecer. Sim, importantíssimo. Agradecer por tudo, né? Agradecer quem você é, agradecer as pessoas que estão ao seu lado, agradecer as experiências que você viveu, né? Reconhecer o que você fez, o que você faz, né? Assim, como tudo se transforma, porque a energia da gratidão, ela é incrível. Quando a gente tem... Hoje, por exemplo, eu vou finalizar meu dia. O que eu agradeço por hoje? Só o fato de respirar já... Quais milagres da vida Só eu não, reconheço? é muito importante. É o principal. Eu estou respirando, é uma coisa tão simples que eu não valorizo. Então, muitas vezes a gente pensa que o poder é uma coisa fora, longe. Eu tenho que ter a casa, eu tenho que ter o carro, eu tenho que ter a roupa, eu tenho que ter a marca. E eu esqueço do que eu já tenho, do que eu já conquistei, do que eu já sou.
do que eu já faço comigo mesmo. É. Então, respiro. O milagre da vida bate em mim. Meu coração pulsa. Né? Eu estou aqui. Eu sou imagem e semelhança de Deus. Eu sou co-criadora da minha realidade. Como é que eu estou fazendo isso? Né? Eu me conecto com isso. Eu faço acontecer. Ou eu simplesmente me calo e me isolo. Né? Então, sai do seu lugar, né? Mulher. Sim. Vem conversar, né? Rompe essas barreiras. Se você está numa relação abusiva e você acha que isso é normal, observa, conversa com outras pessoas. Será que isso é normal? Será que isso é saudável? Né? Esse sofrimento, ele te traz o quê? Que pedaço seu, que parte sua está tão fragilizada que você não acredita que você pode sair desse lugar de sofrimento para você ir para um outro lugar, né? Então, agradece, fortalece, fala, conversa, né? Busca e segue, né? E aí você falando, eu lembrei aqui das escolhas, né? Então a gente pode, toda hora a gente pode fazer escolhas, inclusive com o nosso tempo. Então, quem é a mulher que para, né? Vamos lá, eu vou parar agora para assistir aqui esse episódio desse podcast. Sim. Eu quero ver o que isso aqui pode trazer de bom para minha vida, agregar na minha vida. Eu vou anotar. Eu tenho muito esse hábito de assistir palestras, né? De ver coisas na internet, mas que possam me ajudar a eu seguir cada vez mais forte, consciente, né? Realizando meus sonhos. Então, às vezes, a gente também faz escolhas muito aleatórias, né? Como a gente fala hoje em dia, assim, eu tô aqui com, sei lá, 30 minutos. O que eu vou fazer com esses 30 minutos agora? Às vezes fica rolando na tela do celular para lá e para cá, não faz nada, não vê nada, né? Isso aí é um dos maiores roubadores de tempo, né? Distrator. É importantíssimo a gente saber escolher tudo, né? Com quem que eu vou andar. E isso não é interesse? É interesse, mas é um interesse dentro do seu objetivo de vida, do seu propósito. Se eu gosto de falar de autoconhecimento, de empoderamento feminino, de liderança, de empreendedorismo, eu preciso andar com outras pessoas que falam também sobre isso, que gostam de estudar sobre isso, para que cada vez mais eu vá aprendendo, né? Eu vá trazendo para perto de mim possibilidades. Então, também isso, com quem que eu tenho andado, né? Existe até uma frase muito famosa aí que diz que você é a média das pessoas que mais convive, e realmente é verdade. Sim. Independente da gente ter nossas convicções, né? Nosso jeito de ser, mas a gente termina realmente, vamos dizer assim, adotando algum modo de pensar, algum comportamento de pessoas que estão ali ao nosso redor. Por isso que os masterminds da vida fazem tanto sucesso, né? Quando muitas pessoas se encontram para falar de determinado assunto. E isso é muito legal. Então, ter presença, entender quem a gente é, para onde é que a gente quer ir. Hoje eu estou aqui. Qual o meu caminho? Eu quero ir para lá. Então, quem é que vai me ajudar a chegar ali? Né? Quais são os recursos, quais são as leituras, quais são os estudos, quais são as práticas? E hoje, recursos, né, livros, vídeos, está tudo aí disponível, né, de forma gratuita, muito, muito acessível. Então, você tem interesse por uma área, tem tutorial de tudo. Sim. Né? Então, você quer aprender o quê? Então, acredite na sua força, acredite no seu potencial, sentir. né? O seu sentir é que faz a diferença. Sim. O coração é uma bússola, né? Eu digo hoje que a minha vida inteira eu fui muito racional. Né? Eu era muito racional. Eu fui treinada para ser racional, porque eu tive muitas regras na minha educação. Pode isso, não pode aquilo. Se você sair da regra, você vai cumprir isso. Então, Sartre já falava isso. A gente escolhe o tempo todo. Mas se você escolhe, você tem que aceitar as consequências, arcar com as consequências das suas escolhas, né? E a mamãe educou a gente muito consciente. Ela orientava, mas você sabe do que você está fazendo. Vai para esse lado? Tem isso. Vai para aquele? Vai. Então, o que eu quero? Né? Se eu quero alguma coisa, eu me dedico e vou atrás e busco. Então, o conhecimento hoje mudou. Nessa dimensão de consciência que a gente está hoje, não está mais guardado esse conhecimento. Está muito disponível. Então, invista. Né? Se dedique, escute seu sentir. Aí, voltando para a questão do sentir. Quando a gente está muito na razão, a gente acha que tudo é razão. Mas não, gente. O coração é a nossa bússola. Você está naquele lugar que seu coração está feliz, segue. É ali o lugar, né? Se você está fazendo uma coisa que seu coração fechou, sente a tua intuição, sai dali. Muda a rota, ajusta a rota. E eu digo que todo dia a gente nasce e todo dia a gente morre. Sim. Então, você está preparado para morrer? Aí tem gente que diz assim, que pergunta é essa? Que loucura, que absurdo. Mas é simples. Deixa morrer o que não faz mais parte da sua vida.
libera. E nasce para o novo. Se permite. Sim. Todo dia você tem novas oportunidades. Então, o que você escolhe? Né? Vem. Todo dia você pode. Quantas e quantas pessoas que estão com 70, 80 anos e estão fazendo coisas novas, estão aprendendo, estão se desenvolvendo, crescendo. Então, por que a gente que está aqui com 51, 52 não pode fazer diferente? Com certeza. Né? Por que eu não posso cuidar do meu corpo hoje melhor? Não é para estética, é para minha saúde, é para minha melhor vida, né? Então, eu vou trabalhar minha musculatura para eu ter resistência, cuidar do meu, né? E assim a gente vai cuidando de si. Esse é o poder, né? Esse é o despertar para a vida da gente. O que eu quero? Como eu me coloco como contribuição? E aí eu tô aqui como contribuição, que a gente possa, né, Francisca Carmen, ajudar uma ou outra. Mas se a gente atingir esse objetivo, já valeu. Tá ótimo. Então, amiga, agradecer aqui, né, a sua presença, pedir que você deixe uma mensagem final para as mulheres que estão nos escutando agora. A gente já conversou muito, a gente até já deu várias mensagens aqui, mas, assim, 2 coisinhas, né? Vamos lá resumir. O que é ser uma mulher poderosa? Diante de tudo que a gente falou aqui. Fale aí em poucas palavras, né, para deixar gravado aí para essas mulheres que estão assistindo a gente. O que é realmente ser poderosa, ser uma mulher poderosa? Na minha visão, na minha percepção, é você olhar para você e reconhecer você mesmo, sem comparação com ninguém. E você se reconhecer também mais semelhança de Deus. Certo. Se você se sentir divina na plenitude de ser aquela ser único no mundo, você é poderosa. Sim. Você pode tudo. Né? Se você acredita em você, você pode. Então, muito para bem. mim, é isso. Olha aí, sim, você pode. O nome do meu livro. Isso mesmo. Adquira. A gente tem que fazer aqui a propaganda também, né? Então, é isso. E deixar aqui uma mensagem final, né? Para todas essas mulheres que estão aqui, que as outras que vão ouvir nesse quase final de ano, né? A gente está hoje, dia 15 de dezembro de 2022. Então, a gente está na metade do último ano, do último mês do ano. E é bem significativo, né? A gente já teve aí toda uma história até aqui. Às vezes teve coisas que a gente programou no início do ano, mas não conseguiu cumprir. Outras que surgiram aí de repente. Mas o que é importante é a gente entender que cada dia, como você falou, a gente nasce e a gente morre. Cada dia é uma oportunidade para um novo recomeço, acreditando em quem a gente é, na nossa luz, no nosso poder, na nossa força, nos conectando, né, com o divino. Seja... cada pessoa tem aí vamos dizer, uma definição do que é ser divino, mas é uma força. O que a gente quer dizer é essa força, a intuição. Você falou aí na intuição. Né? A gente tem essa força interior aqui, essa bússola, né, que nos guia. Como você falou, tá no lugar, o coração está tranquilo, é ali. Não está, preste atenção. Então, deixar aqui para todas essas mulheres que estão nos vendo essa mensagem de força, de coragem, de plenitude, cada um de nós podemos ser. E agradecer mais uma vez aí a sua presença maravilhosa, nosso bate-papo, e convidar as mulheres que estão aqui e as que irão ver depois para toda semana esse nosso encontro aqui no Elas Têm Poder, porque a gente vai trazer muita coisa legal para que todas nós, cada vez mais, despertemos o poder que há em cada mulher.